Um dos maiores nomes dos games de corrida pode ter sido freado para sempre. Depois da demissão em massa da Microsoft, um ex-funcionário da Turn 10 revelou que toda a equipe de Forza Motorsport foi desligada. Segundo ele, o estúdio foi desmontado e a franquia que começou em 2005 pode ter chegado ao fim. Apesar disso, a Microsoft ainda aposta no Forza Horizon, o spin-off que virou sucesso. Mas o Motorsport, aquele mais simulação, pode ter mesmo ficado para trás. Vem aí uma nova dose de caos em Night City. Durante a Anime Expo foi confirmada a segunda temporada de Cyberpunk Edge Runners, agora com uma história completamente inédita e novo elenco. A produção continua com o estúdio Trigger e terá a direção de Kai Ikarashi, com promessa de redenção, vingança e participações especiais. Ainda sem data de estreia, o anime já está em produção e chega pela Netflix. E se você curtiu a primeira temporada, se prepara. Zumbis e tática? É isso mesmo. A Capcom anunciou Resident Evil Survival Unit, um spin-off da franquia no estilo estratégia para o celular. O jogo está sendo feito com a Joy City e a Aniplex, e conta com ninguém menos do que Shinji Hashimoto, criador de Kingdom Hearts. A revelação completa acontece dia 10 de julho, às 19 horas, então já marca aí no seu calendário. Será que vai funcionar essa mistura de Resident Evil com joguinho tático? Será que ainda dá pra fazer jogo bom rápido? Enquanto todo mundo reclama de custos absurdos de desenvolvimento, a Nintendo garante: ainda dá pra lançar jogos de qualidade em menos tempo. O próprio presidente, Furukawa, disse em reunião com investidores que, apesar do desenvolvimento estar mais caro e demorado, a empresa já está explorando formas de manter a criatividade sem estourar o orçamento. E olha, o histórico da Nintendo com Switch mostra que eles conseguem mesmo. Agora é esperar pra ver como isso vai rolar na próxima geração. Tem série nova de Pokémon pintando por aí e quase ninguém viu. Pokémon Summer Stories chegou no canal japonês da franquia com episódios curtinhos, tipo uma antologia. O primeiro já tá no ar e traz o fofíssimo Morpeko, com seu treinador Shota. Tá tudo em japonês e ainda não tem legenda, mas já tem até a data de próximo episódio, tá? Vai ser dia 11 de julho. E adivinha só, vai ser baseado em Pokémon Ecology Diary, aquele curto lançado no Dia da Terra. Depois do fracasso de Uzumaki, uma nova adaptação do mestre do horror japonês foi anunciada, Junji Ito Crimson, e está vindo por aí direto na Crunchyroll. O projeto foi revelado na Japan Expo em Paris e vai contar com trilha sonora lendária de Yumi Matsutoya. Ainda não disseram quais contos vão aparecer, mas já tem videoclipe da música tema com ilustrações bizarras do próprio Ito. Será que agora vai ou essa maldição continua? Um jogo com 38 finais diferentes está explodindo no Steam, mas quase ninguém fora da China vai conseguir jogar. O nome? Simulador Emocional Antifraude. Ele mistura novela visual, drama e roguelite, uma campanha contra golpes amorosos. Você controla um jovem que precisa escapar de armadilhas emocionais criadas por 6 mulheres com intenções bem duvidosas. O jogo tem 90% de aprovação, chegou a 90 mil jogadores simultâneos, mas tem um detalhe cruel, tá 100% em chinês, sem nem legenda. Ou seja, por enquanto é só pra quem manja muito do idioma. Depois de 7 anos banido, GTA V finalmente vai ser lançado na Arábia Saudita. O game tinha sido proibido desde 2018 por conteúdo impróprio, violência, drogas e cenas explícitas, mas agora o jogo tá liberado com classificação para maiores de 21. Isso pode abrir as portas para a chegada do GTA 6 por lá também. Nos Estados Unidos a classificação é para maiores de 17, mas por lá o controle é bem mais rígido. Ponto para a liberdade gamer ou só jogada comercial? E se eu te dissesse que um dos melhores animes já feitos não tem poderzinho e não tem nada de waifu, e mesmo assim é extremamente viciante? Monster é aquele tipo de anime que te prende mais do que boleto em dia de pagamento, e olha só, esquece aqui as explosões e espadas gigantes, aqui o terror é psicológico, sombrio e humano até demais. A história gira em torno de um neurocirurgião que toma uma decisão moral simples, que muda a vida dele pra sempre. A partir daí, é só ladeira abaixo, com uma investigação tensa, cheia de dilemas éticos, reviravoltas sinistras e paranoia em nível Black Mirror. O que torna Monster imperdível é que ele não subestima sua inteligência, o anime trata o espectador como um adulto, algo raro no mar de gritaria e personagens que chamam poder com o nome de ataque de Yu-Gi-Oh! É como se Silêncio dos Inocentes e Death Note tivessem tido um filho e esse filho tivesse assistido Cidadão Kane no berço. Baseado no mangá do Naoki Urasawa, Monster foi tão respeitado que entrou na grade da TV pública alemã com dublagem e tudo, um feito quase tão raro quanto encontrar a protagonista de Shonen com o pai presente. E é sério, esse anime vai deixar você tão tenso que você vai checar se trancou a porta umas 3 vezes só assistindo o primeiro episódio, e talvez até pedir desculpas por coisas que você nem fez. Se você curte tramas inteligentes, clima de suspense europeu e uma história que vai te deixar maluco querendo saber quem é o
verdadeiro monstro, Monster é um passeio na mente humana que você não vai esquecer tão cedo. Só vai e confia no pai. Você já quis voltar no tempo só pra consertar um erro? Em Erased isso literalmente acontece, só que do jeito mais tenso e emocionante possível. Erased mistura uma viagem no tempo com drama policial e aquele suspense que faz você prender a respiração sem nem perceber. A trama começa simples, um cara comum que tem uma habilidade bizarra de voltar alguns minutos no tempo antes de uma tragédia acontecer. Mas aí a história decide chutar o balde e joga ele direto pra infância, pra impedir um crime muito mais sinistro. E sim, é tipo o efeito borboleta, mas com mais emoção e menos Ashton Kutcher. O que torna Erased imperdível é como ele equilibra mistério, nostalgia dos anos 80 e aquele drama de se eu tivesse feito diferente. É um anime curto, com apenas 12 episódios, mas que entrega mais impacto emocional que muitos shonen de 500 capítulos. Sem falar que o clima de tensão é tão bem construído que você assiste tudo em um dia. E depois fica encarando o teto pensando na vida. O anime foi tão elogiado que ganhou live action japonês, mangá e até uma adaptação pra Netflix. Isso mesmo, até a Netflix quis surfar nessa onda de dor existencial e viagem no tempo. Você vai começar achando que é só mais um anime sobre trauma e terminar querendo ligar pra sua mãe só pra dizer que ama ela. E talvez também verificar se seu professor da quarta série era confiável. Se você curte um bom mistério com plot twist, viagem no tempo sem explicação científica chata e emoção que faz os olhos suarem, Erased é um tipo de anime que vai te deixar impactado por dias. Vai por mim, é aquele que você assiste e depois recomenda pra todo mundo com confia. E se eu te dissesse que 3 vikings foram abduzidos por alienígenas e viraram um dos jogos mais inteligentes e engraçados do Super Nintendo? Pois é, isso aconteceu. The Lost Vikings começa como qualquer aventura viking clássica. Você é sequestrado por um alien maluco chamado Tomater e precisa escapar com seus 2 amigos brutamontes. Um tem escudo, o outro corre mais que boleto no fim do mês e o terceiro arrebenta tudo. O trio precisa trabalhar junto para resolver puzzles que fazem você suar bicas aqui. E o melhor, cada um tem suas habilidades únicas, então você precisa ficar trocando de personagens e gritando com a TV. Era o escudo! O charme do jogo tá justamente nisso, ele é um puzzle em ação em time, onde você controla 3 personagens alternadamente. Cada fase é tipo um escape room viking, cheia de inimigos, plataformas e desafios criativos. E o jogo ainda tinha uma dose generosa de piadas e personalidade, algo raro pra época. The Lost Vikings foi desenvolvido pela Blizzard antes mesmo dela se chamar Blizzard. Sim, os caras que criaram Warcraft e Diablo começaram com 3 vikings atrapalhados em aventuras cósmicas. Que plot, hein? Nada mais satisfatório que usar o escudo de um viking como um trampolim pro outro, co-op em viking style. Mas também nada mais frustrante do que esquecer um deles pra trás e ter que refazer tudo. A vida de um viking nunca foi tão logística. Cara, se você nunca jogou The Lost Vikings, você perdeu um dos games mais criativos e carismáticos do Super Nintendo. É tipo controlar 3 cérebros com uma mão só, mas no melhor dos sentidos. Vai por mim, vale cada bugada mental. Você já viu um RPG de Super Nintendo de 1995 com mais reviravolta que muita série da Netflix? Pois é, Luffy A2 chegou como quem não quer nada e deixou muita gente de queixo caído até hoje. Em Luffy A2 você controla um guerreiro chamado Maxim, que basicamente acorda e fala: hoje eu salvo o mundo. Só que em vez de um herói solitário, ele junta uma galera carismática e parte pra enfrentar os Sinistros. São um tipo de chefes de final de jogo, mas já se acham protagonistas desde o começo. O jogo mistura batalhas em turno, tipo puzzles dignos de fazer o Link suar, e uma história que começa com uma vibe vamos bater em um monstro, e termina com meu Deus, tô emocionalmente destruído com esses personagens de 16 bits. E olha, pra um jogo que se chama Luffy A2, ele é na real um prequel. O que fazia esse jogo brilhar é o equilíbrio entre ação e cérebro. Os puzzles na dungeon exigiam mais raciocínio que prova de vestibular, e os personagens tinham diálogos que davam gosto de ler, em pleno Super Nintendo. Sem contar o Ancient Cave, o modo roguelike de 99 andares, que basicamente era o Dark Souls de 16 bits. Apesar de ser o segundo jogo lançado, Luffy A2 se passa em 100 anos antes do primeiro, e o final conecta lindamente com o início do primeiro jogo da franquia. Sim, meu amigo, a Square não foi a única a inventar confusão cronológica nos RPGs. Você podia jogar por horas resolvendo puzzles complexos, ou simplesmente errar um passo e ser explodido por uma armadilha idiota. Luffy A2 era tipo, parabéns, você é inteligente. Agora toma esse dano gratuito só pra lembrar quem manda aqui. Se você curte RPG raiz, com história boa e gameplay desafiante, e aquele charme pixelado que aquece o coração, Luffy A2 é obrigatório. Ele é tipo aquele amigo quieto da escola que no fundo era um gênio, só que com espadas e monstros. Game over.